Amém, irmãos? Graças ao Senhor que Ele não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Confesso para os irmãos que por muitas vezes durante essa semana eu pensei em não falar essa palavra. Confesso para os irmãos porque nós somos fracos, nós temos limitações, mas graças a Deus que nós temos graça, nós temos a unção do Espírito que nos capacita, e o Senhor nos dá carga para falar. Então, na dependência do Senhor, nos pediu o Senhor que o Senhor continue nos dando essa graça para conduzirmos, para irmos um pouco além desse assunto que eu vinha falando com os irmãos, a respeito da renovação da mente, a respeito da mente de Cristo, a respeito da mente, ter a mente de Cristo no serviço ao Senhor. E eu queria começar essa nova sessão com o texto de Efésios capítulo 3. O Senhor nos traz carga, então vamos ser fiel ao Espírito, nos submeter ao Senhor, pedir que Ele traga liberdade no Espírito, para aquilo que Ele sabe que nós precisamos nessa manhã, precisamos ser alimentados, precisamos ser visitados, precisamos ser esclarecidos, para que possamos ir adiante naquilo que o Senhor quer fazer no meio do seu povo, através das nossas vidas. Vamos ler Efésios capítulo 3. Na verdade, seria o versículo 17, mas vamos ler todo esse contexto a partir do verso 14. Ele é um Senhor que nos ajude. Vamos lá. Efésios, antes de começar, eu queria fazer algumas ressalvas e de novo lembrar os irmãos que eu já falei isso talvez uma ou duas vezes aqui, eu queria repetir. Irmãos, o nosso coração é composto de consciência do Espírito e as funções da alma. Isso precisa estar bem claro para nós naquilo que nós iremos entrar e naquilo que nós iremos falar. Isso precisa estar bem claro. Coração, consciência do Espírito e as funções da alma, mente, vontade e emoção. Isso precisa estar claro para nós à medida que nós avancemos nesses textos. Então, começando no versículo 14, diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Então, nosso homem interior precisa ser fortalecido com poder. E assim, dessa mesma maneira, como o homem interior precisa ser fortalecido com poder. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, dentro desse texto, eu queria salientar algumas coisas, algumas impressões que o Senhor tem me dado, em Efésios 3,17, quando fala assim: e assim habite Cristo no vosso coração.
Por isso que eu falei do assunto, para nós entendermos o que é que a Escritura está dizendo no coração. Consciência do Espírito, mente, vontade e emoção. Mas o que é que o apóstolo está dizendo aqui? O que é que Paulo está dizendo aqui? E assim habite Cristo no vosso coração. Ou seja, Cristo já habita em nosso espírito. O nosso espírito é o santo dos santos. A alma é o santo lugar. E o corpo, o átrio, como figura. Então, o nosso coração precisa ser habitado por Cristo. Então, nós vimos falando sobre a consciência, ou sobre a mente. Nós temos a mente de Cristo. Sem a mente de Cristo, nós não iremos ao Calvário. Contanto que falemos, contanto que conheçamos, se nós não tivermos a mente de Cristo, ou seja, a nossa mente ser renovada e vir a nós a maneira como Cristo pensa, como Ele reage nas atitudes, nos assuntos. Então, a nossa mente precisa de renovação. Então, e assim, da mesma maneira, da mesma forma, habite Cristo no vosso coração. Pela fé, ou seja, nós já fomos crucificados com... Nosso velho homem já foi crucificado com Cristo. Nós hoje temos a mente de Cristo. Aí eu estava me lembrando daquele versículo: obtendo o fim da vossa fé, o quê? A salvação da vossa alma. Então, a salvação da alma está aqui nesse assunto. E assim habite Cristo no vosso coração. Então, precisamos ter uma mente renovada. Precisamos ter a mente de Cristo. E precisamos ter uma consciência pura. Ou seja, se esses assuntos não forem tratados de uma maneira adequada, a nossa experiência será apenas uma experiência de átrio. Santo lugar e santo dos santos não pode ser a nossa experiência. Não podemos ir mais adiante se esse assunto aqui não for lidado da maneira adequada. Conquanto tenhamos conhecimento, tenhamos o que quer que nós venhamos a ter, se a nossa mente não for renovada, se a nossa consciência não for pura, nós podemos naufragar na fé. Então, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Então, nós precisamos crer. Nós precisamos receber tudo aquilo que é nosso em Cristo. Êxodo diz o seguinte lá, no final de Êxodo, capítulo 39, capítulo 40, fala que quando estava ali armando o tabernáculo, interessante que ele começa a ser armado da parte interior. O santo dos santos, coloca a arca, coloca-se o véu, coloca o candelabro, coloca a mesa do incenso, depois coloca de novo a cortina, e depois coloca ali a bacia, depois coloca o altar de bronze, e depois coloca as cortinas lá fora de entrada. Ou seja, o Senhor vem a nós de dentro para fora, do Espírito. E Ele vem a nós, então é armado aquele tabernáculo, e lá fora nós somos recebidos a Ele. O Senhor vem habitar em nosso espírito. Mas como já falamos anteriormente, aquele assunto das virgens prudentes e as virgens nécias. As prudentes tinham o óleo tanto na lâmpada quanto na botija. Isso é o que o Senhor quer para nós. Para que quando Ele venha, nós estejamos com a nossa botija preparada para estar mantendo aquela lâmpada acesa, até que nós nos encontremos com o noivo. Mas as nécias só tinham azeite na lâmpada. Então quando o noivo chega, elas estavam lá procurando azeite, e as 5 prudentes entraram e elas ficaram de fora. Então, nós precisamos permitir que o Senhor trabalhe em nós de tal forma
que o que se passa no nosso interior, no nosso espírito, essa mesma ambiência que há no espírito, possa também migrar para a nossa alma, para o nosso coração. Como ele diz aqui, e assim habite Cristo no vosso coração. Mas por que está dizendo habite Cristo? Mas o Senhor não já habita, o Senhor habita no nosso espírito. Nossa alma está sendo salva. E nesse processo aqui, esse assunto de mente renovada e de boa consciência é fundamental. Sem isso aqui não há avanço. Sem isso aqui não há experiência do Santo dos Santos, de haver o Shekinah de Deus nas nossas vidas. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, de dentro para fora, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Aí eu vou voltar um pouco mais. Estávamos falando sobre ter a mente de Cristo. Tudo o que ele fazia, tudo o que ele agia, a sua vontade, a sua emoção era conduzido por sua mente, que era conduzida pelo Espírito Santo. Então tudo era feito no amor. Então se nós não permitimos que a nossa mente seja renovada e a mente de Cristo, ela seja abundante em nós, ela de fato se expresse através dos nossos pensamentos, no nosso coração, então como que nós estaremos arraigados e alicerçados em amor? Com que finalidade? A fim de poderes compreender. Uma mente renovada não compreende, irmãos. Isso precisa estar bem claro para nós. Uma mente renovada não compreende as coisas do Espírito. Então, qual é a finalidade de Cristo habitar em nossos corações pela fé? A finalidade é poder compreender com todos os santos. Compreender com todos os santos está falando de unidade, de caminharmos juntos. Então, para caminharmos juntos, nós precisamos ter uma mente renovada. Nós precisamos ter uma consciência pura, porque senão nós teremos problemas sérios. Conquanto tenhamos conhecimento, nós não iremos avançar, se nós não tivermos mente renovada e consciência pura. Então, a fim de poderes compreender com todos os santos, eu só posso compreender junto com todos os meus irmãos se eu tenho a mente renovada. E a mente de Cristo está ganhando terreno na minha mente. Está se expressando através do meu pensar, do meu falar, do meu sentir, do meu agir. Com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E aí o verso continua. Então, para poder ter essa compreensão, esse caminhar em unidade, a renovação da mente, a consciência pura está aí. Não podemos avançar em unidade. Não podemos avançar nos assuntos espirituais se a nossa mente não for renovada, se eu continuar pensando da minha própria perspectiva. Daí vem o quebrantamento. Por que eu preciso do quebrantamento? Para que o que há no santo dos santos do meu espírito inunde toda a minha alma. Então, primeiramente, se não tem mente renovada, você não compreende o que se passa no seu espírito, na consciência. Quando a consciência começar a dar sinais de algumas coisas que não está de acordo com a vida que habita no nosso interior, no santo dos santos. E alguns, por não prestarem atenção nesses assuntos, eles têm naufragado na fé. Irmão, como se afastou do Senhor? Mas vá ver o processo, como é que foi. O Senhor tocou em um assunto ali, tocou em outro, mas aí você vai aplacando a consciência, você vai abafando. E aí o naufrágio, ele é inevitável. Por isso que no Novo Testamento sempre
O apóstolo Paulo e os outros irmãos estão falando a respeito desse assunto de consciência pura. Sem consciência pura não haverá avanço. Ou a gente volta para consertar os nossos assuntos mal resolvidos, ou o naufrágio está à nossa espera. É o que as Escrituras estão falando. Nós iremos ler esse versículo. Então nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida interior. Nós precisamos ver esses assuntos de maneira muito séria diante do Senhor. Os assuntos que o Senhor tem nos tocado e às vezes nós estamos deixando esses assuntos para trás. E o Senhor não vai negociar conosco os assuntos pendentes da nossa vida. E uma coisa que me impressiona, que é da nossa natureza, a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes nós nos tornamos, mestres nesse assunto de calar a nossa consciência nos assuntos. O Senhor está tocando e às vezes está se passando, a gente não compreende, a gente está ali negociando. Deus manda um irmão, Deus manda uma irmã, e vai falando, e vai tocando em você, e você vai deixando um assunto, e isso vai passando, irmãos. Isso pode durar por anos. É uma vida que não avança, é uma vida que está estagnada, porque tem assuntos ali que não há negócio. Nós queremos ter uma experiência de Santo do Santo, queremos desfrutar do Senhor, queremos tocar no Espírito, queremos entender os assuntos de Deus, avançar com o Senhor, mas não podemos porque há empecilhos em nós. A nossa consciência está turvada, por consequentemente não renovada, também não compreende. Então o homem carnal não compreende as coisas do Espírito, e nós começamos a ver as coisas do Espírito como árvores. Nós não entendemos claramente os assuntos e às vezes nós queremos interagir e nós somos inadequados de interagir por causa desse assunto, e nós queremos avançar de qualquer maneira, mas aí, se tem alguns e algumas que estão mais adiante, que têm deixado Deus tratar com esse assunto na vida, começa a perceber um cheiro que não procede lá do Santo dos Santos. Falsificação começa a ficar evidente na minha e na sua vida, quando esse assunto da mente renovada e da consciência não é resolvido em todo e qualquer serviço ao Senhor. Ou nós voltamos sinceramente com o coração de uma criança para nós aprendermos como nós deveríamos aprender o assunto, ou o Senhor continua esperando-nos, mas sem negociar. O Senhor vai continuar esperando a ver se aquele assunto... O que é que o Senhor está dizendo na igreja em Éfeso? Volta lá de onde o quê? De onde caíste. O Senhor sempre, em alguns assuntos da nossa vida, está esperando a gente voltar lá de onde a gente caiu. Mas a gente às vezes entra num ativismo religioso. Aí eu me lembro que obedecer é melhor do que sacrificar. Alguns sacrifícios nossos o Senhor não está aceitando, irmãos. Nós estamos querendo avançar, mas o Senhor não está recebendo. E às vezes nós não estamos percebendo. Eu vou contar para os irmãos uma experiência. Eu fiquei assim... Um dia anterior, o Senhor me colocou muito claro: esse assunto aqui precisa de resolução. Precisa de resolução. E aquilo meu coração pesou o dia todo. Eu fiquei, aí fui dormir e tal. Senhor, esse assunto. Pensei. Aí no outro dia, vamos ter comunhão matinal. O Senhor coloca o dedo lá. Nem adianta. Não vai passar. Não tem Santo dos Santos aqui. Ou você vai consertar esse assunto. Irmão, é uma situação, uma experiência triste. Triste para nós, para nossa vergonha. Você está ali, você quer orar, você quer louvar, você quer fazer um monte de coisa, e o Senhor está batendo naquele ponto ali na sua consciência. Esse assunto aqui não tem negócio comigo. Pode resolver ele. Pode resolver.
não preciso desse sacrifício. Eu quero obediência aqui. Ou você conserta, ou essa passagem do santo lugar para o santo dos santos, você está impedido por conta de você mesmo. E às vezes nesse assunto nos tornamos mestres em manter situações, falta de perdão, falta de conserto, e a gente pensa que quem está diante do Senhor desfrutando, às vezes nós já estamos com uma consciência de tal modo que não nos damos conta de que o Senhor está distante de nós, por conta daquele ponto que o Senhor colocou o dedo ali, e Ele só vai tirar quando você resolver consertar o assunto, quando você resolver voltar e resolver aquele assunto. Aí quando você volta e você conserta, aí sim, agora sim, agora a sua consciência está pura, agora você entendeu, você permitiu que o Senhor ganhasse você, sua mente, você permitiu que a mente de Cristo viesse no assunto e lhe fizesse pensar como o Senhor pensa. E aí removeu-se aquele véu de uma consciência maculada. Esse assunto é sério, irmãos. Esse assunto é seríssimo. Às vezes nós queremos negociar ele, queremos trazer 1001 argumentos, mas, irmãos, não tem caminho. Ou nós temos uma mente renovada, nós vamos ao Senhor pedir graça para que a nossa mente seja renovada e nós tenhamos uma consciência pura, ou senão nós vamos continuar caminhando de maneira religiosa, fazendo as nossas atividades religiosas lá fora no átrio, porque se você quiser voltar, você vai ter que vir. Primeiro você tem um sacrifício, o sangue vem sobre você, está lá no altar. Depois você vem lavar as suas mãos na bacia de bronze para você ver a você mesmo, a sua condição diante da palavra, diante do Senhor. Então, se está tudo bem, você vai entrar no santo lugar. Aí então vai ser permitido as orações, a mesa dos pães, a comunhão dos santos ali, aquela porção memorial, aquela iluminação do Espírito Santo na comunhão dos santos, a mesa do incenso. E então você vai poder acessar o Santíssimo. Mas se houver problema na consciência, se o Senhor colocou o dedo dele naquele assunto e você vai ficar rodando talvez por anos, se você não quiser resolver. Por anos, meses, dias. Se você tiver sensível ao Espírito, você vai correr logo para resolver o assunto. Mas se não, você vai ficar nessa experiência aí, orbitando nesse assunto, porque o Senhor não vai tirar. Toda vez que você pensar que você, Senhor, eu quero mais de Ti, então, aquele assunto lá, para você ter mais de mim, você precisa resolver o assunto. E nós estamos falando de um monte de coisa. Nós estamos falando de unidade, nós estamos falando de avanço do Senhor, disse aquilo. Mas aqui está dizendo, habite Cristo no vosso coração, pela fé. Estando vós, arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes. De outra maneira não podemos compreender. Como que eu vou compreender com o outro se eu não tenho a mente de Cristo, se minha mente não está renovada, se a minha consciência não está pura? Qual é a intenção de eu chegar para ter comunhão com Ele? Qual é o propósito central? É o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus? O que nos une é o amor? Então essas coisas nós precisamos vê-las seriamente diante do Senhor, se nós queremos avançar. Do contrário, o Senhor vai continuar aí, e nós continuaremos sendo mestres em encenação. Nós iremos fazer muita encenação, muita coisa, lá no átrio, lá no exterior. Mas cá no Santo do Santo, não. Cá no Santo do Santo tem algumas coisinhas, o sacerdote tem que entrar, tem que ter as campainhas na roupa,
aquele negócio todo, já vai amarrado com a corda. Todo aquele assunto lá, para que, se não tiver tudo bem lá dentro, aí a turma tem que vir para puxar ele. Então nós precisamos ver esse assunto, irmãos. O Senhor veio e nos buscou, e agora Ele nos quer levar lá para dentro da sua intimidade. Mas esses assuntos não podem ser deixados de lado, porque eles são empecilhos. Ou nós resolvemos eles, ou nós continuamos encenando uma vida espiritual, sem realidade alguma do Santo dos Santos. Cristo habita no Espírito. Temos azeite na lâmpada, mas precisamos também ter azeite na vasilha. Cristo quer fluir o azeite da lâmpada para a vasilha. Do Santo dos Santos para o lugar santo, de dentro para fora, do Espírito para a alma. Mas é necessário haver ambiência no lugar santo. O lugar santo precisa estar ambientado com aquela mesma esfera que há no Santo dos Santos. Senão não haverá Shekinah de Deus. A esfera do Santo dos Santos quer migrar para o lugar santo, ou seja, o Senhor quer habitar em nosso coração, o senhorio dele precisa estar em nosso coração, mente renovada, consciência pura, nós permitindo que Cristo tenha o seu lugar devido em todas as coisas. Esse é o processo de salvação da alma. Esse é o processo. Consciência, mente, vontade e emoção. Então, o Senhor quer nos salvar, mas o Senhor quer migrar a ambiência do Santíssimo para o santo lugar. Mas, para que isso aconteça, precisa-se haver mente renovada. Não podemos continuar os mesmos, pensando da mesma forma, agindo da mesma forma. Como diz o irmão Ni, nós pecamos muito mais por reação do que por ação. Por isso que nós precisamos ter o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, a maneira como Ele agia nas circunstâncias, quando elas se apresentavam a Ele, como era que Ele reagia. Então essa mesma ambiência, essa mesma realidade de Cristo no nosso espírito precisa migrar para a nossa alma. Nós precisamos ter a mente de Cristo, precisamos ser renovados, precisamos de uma consciência pura, senão não há avanço, e a salvação, o processo de salvação da alma, ele fica estagnado. Às vezes se passa anos e não se permite quebrantamento. Por quê? Porque não entende as circunstâncias da perspectiva da mente de Cristo, como Ele pensa os assuntos, como que Ele receberia aquele assunto que está chegando na minha e na sua porta. Então essa ambiência precisa sair. O Senhor habita no nosso espírito, mas a nossa alma precisa ser salva, e nós estamos nesse processo. Como diz assim, aqui, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, obtendo o fim da vossa fé, o que? A salvação das vossas almas. Então esse é o processo de salvação da alma. A consciência do Espírito precisa estar límpida, transparente. A mente precisa ser renovada para entender o que está se passando no Espírito. E um passo além, precisa haver em nós o que está se falando ali em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, e ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e chega até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, e as intenções de que? Do coração. Então nesses dias, irmãos, se nós não tivermos, como diz lá, e também essa minha questão de habitar Cristo em vosso coração, fala de, e habite em vós ricamente o que? A palavra. Qual o lugar que a palavra está tendo em nossas vidas, irmãos? Qual é o lugar? Quanto tempo nós temos dedicado à palavra, para que ela divida? Às vezes nós não entendemos o que acontece no nosso interior,
As coisas estão misturadas e o Senhor quer separar para que entendamos o que é do Espírito e o que é da nossa alma. O que é do Espírito e o que precisa ser levado ao Calvário, aquilo que é da nossa mente, da nossa alma. Às vezes nós não entendemos porque a separação, as coisas estão misturadas dentro de nós. Nós não entendemos. Às vezes vem uma carga do Espírito, você fica, Senhor, o que é que se passou? Você não consegue, acho que o Senhor me falou alguma coisa e você fica confuso. Por quê? Porque a mente não foi renovada. Você não entende o que se passa no Espírito, porque não houve divisão. A espada precisa entrar e separar o que é da alma e o que é do Espírito. Você ter clareza. Não, esse assunto veio do Espírito. Esse é o assunto. Eu estou querendo trilhar o caminho que a minha alma quer. Mas o Espírito está me dando uma direção clara aqui. Então você vai para o Calvário. Esse é o processo de salvação da alma. Mas se no nosso interior, se a nossa mente não estiver nesse processo de renovação, e a consciência do Espírito não estiver maculada, nós iremos dar avanços na nossa caminhada muito longos. Mas do contrário, nós continuaremos estagnados, mesmo tendo conhecimento do assunto. Então, esta comunicação precisa ser perfeita, ou seja, a comunicação do Santíssimo com o Santo Lugar, que nos vem através do Espírito, na consciência, na mente posta no Espírito. O lugar santo precisa da esfera celestial para então termos acesso ao Santíssimo. Há toda uma preparação do lugar santo para o Santíssimo. Isso diz respeito ao nosso interior. Por que nós não ouvimos claramente a direção do Espírito nos assuntos? Porque muitas vezes esse caminho, esses poços estão entulhados e precisam ser desentulhados para que possa fluir os rios das águas vivas do nosso interior possa fluir. Amém. Precisa haver essa purificação, precisa ser tirado esses entulhos, esses lixos que estão dentro de nós, da nossa existência. Precisa, como diz lá, chega até o ponto de dividir alma e espírito, junto e medula, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Qual é a nossa intenção no nosso serviço ao Senhor, no que nós fazemos, na nossa comunhão, no nosso contato uns com os outros? Qual é a nossa intenção? O que é que a nossa consciência no Espírito está nos acusando com respeito à nossa comunhão? O que é que temos pensado do outro? Da perspectiva divina, com a mente renovada, a mente de Cristo, eu pensar a respeito do meu irmão, a consciência tranquila, de que o que eu estou fazendo não está entristecendo o Espírito Santo no meu interior. Qual é a minha intenção? Então nós precisamos nos voltar para a palavra, para perceber qual é a intenção, os pensamentos e as intenções do nosso coração. Nós precisamos de quietude, irmãos. Nós precisamos estar diante do Senhor para perceber essas coisas. Então, para que Cristo habite em nossos corações, nós precisamos ter a mente renovada. A mente de Cristo permeando toda a nossa mente, levando-nos a ter o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, trilhando o caminho do Calvário. Então, a vontade e a emoção também, que são partes da alma, seguirão esse caminho, mas porque a mente está renovada, ela está entendendo o que está passando na consciência e ela está entendendo o que está lá dentro do Santíssimo. Então ela vai se render, porque ela percebe o Espírito Santo guiando o Calvário, então ela se rende, a alma se rende. Então aí o processo de salvação da alma se desenvolve. Mas se a mente não compreende, por mais que eu tenha conhecimento, se a minha mente não foi iluminada, se Cristo não habitar no meu coração pela fé, teremos problemas sérios de avanço aí. Estagnação vai ser aí estabelecida. Então, eu queria agora me deter um pouco mais nesse assunto da consciência. Uma má consciência, uma consciência maculada, uma consciência cauterizada. O que é cauterizada?
Antigamente, nos primórdios da medicina, acho que alguns irmãos aqui poderiam falar com mais propriedade do que eu. Parece-me que alguns ferimentos, para que eles fossem cicatrizados, parece que botavam o ferro lá para esquentar e para cauterizar rápido. Parece que até hoje tem esse processo de cauterização, né? Parece-me que é com laser, alguma coisa desse tipo. Eu acho que é por aí. E às vezes pode ser que a nossa mente esteja cauterizada, marcada com ferro. Uma mente cauterizada, irmãos, é triste. É triste, é triste. O Senhor nos guarde disso. Nos guarda desse estado de ter uma consciência cauterizada. Já não se percebe mais nada do assunto do espírito. Tem todo aquele folclore, tem toda aquela aparência, mas a consciência já não ouve o espírito. Consequentemente, nos levará a ter um coração comprometido e afastado do Senhor e privado de uma comunhão plena com o Senhor. E se a consciência estiver má, irmãos, nós estaremos à beira de um naufrágio. Interessante é a figura quando há um naufrágio, quer dizer, um naufrágio tanto provocado quanto um naufrágio acidental. Às vezes também eles querem criar alguns corais artificiais para os peixes, talvez aí na Baía de Todos os Santos, lá no Rio de Janeiro, em Guanabara, sei lá, em qualquer lugar. Então eles têm que afundar um navio ali. Navio velho que já não presta mais, aí afunda aquele navio. Mas para afundar aquele navio, ao redor ali, num grande círculo, precisa ser tirado tudo quanto é tipo de movimentação, barcos, todos têm que se afastar, porque é um negócio triste. Detona aquele navio e quando ele começa a descer, é um redemoinho forte. A pessoa, um cargueiro daquele, velho, não presta mais, vai afundar ele. Se tiver alguém desavisado ali passando com um barquinho, começa a puxar, cria um redemoinho e começa a puxar para baixo. Tudo que tiver ao redor vai ser levado até aquele navio assentar lá no fundo. Um naufrágio é assim, irmãos. O Senhor nos guarde. Para ilustrar isso, vamos falar do texto que fala especificamente sobre esse assunto. 1 Timóteo 1,19. Timóteo 1,19 fala. Mas vamos ler o 18, que Paulo está dizendo para Timóteo. Este é o dever, 1 Timóteo 2,18. 1,18, perdoe. 1 Timóteo 1,18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, olha aí, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Uma má consciência leva alguém a naufragar na fé. Mas por que se afastou do Senhor e tal? É porque houve um dado momento que o Senhor colocou o dedo em algum assunto e disse: daqui você não passa, você precisa resolver isso. Aí deixa para amanhã, deixa para depois, e vamos, e vai negociando, e negocia, fica a pessoa expert em negociar, em abafar o assunto da consciência, e ficar cá fora no átrio, negociando as coisas, fazendo encenação e tudo, mas sem realidade. Daqui a pouco, o naufrágio. Porque não teve uma boa consciência. Para avançarmos, nós temos que ter uma boa consciência, irmãos. Como diz, mantendo fé e boa consciência. Aí mesmo, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 5. 1 Timóteo 1, 5 diz: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede
de coração puro. Coração puro é consciência pura, é mente renovada, é tudo isso sendo apresentado ao Senhor. Coração puro e de consciência boa. E de fé sem hipocrisia. Consciência boa e fé sem hipocrisia. No mesmo livro, 1 Timóteo 3,9, interessante que esse 1 Timóteo, Paulo toca muito nesse assunto de consciência com Timóteo, o tempo todo. O 3,9 diz o seguinte: conservando o mistério da fé. Interessante, conservando o mistério da fé. O mistério da fé só pode ser conservado com a consciência limpa. E se ele não é conservado com a consciência limpa, o que é que acontece? O naufrágio. A pessoa ela vai negociando o assunto, vai negociando, até que o naufrágio vem. Porque o navio gigantesco daquele, um pequeno furo, na consciência. O senhor tocou lá, conserta esse assunto, conserta que a jornada é longa, o mar é bravo, conserva esse assunto aqui, resolve isso, vai lá, pede perdão, conserta, resolve isso. Não, deixa aí, estamos deixando. Um belo dia pensar que não, a água vai invadir casa de máquina, vai invadir tudo, e aquele navio vai descer para o fundo do oceano. Vai se assentar lá em um banco de areia lá e ficar lá sem nenhuma utilização do que ele precisava ser utilizado para avançar mar fora e avançar na jornada. Por causa de um simples furo que houve naquele navio. Às vezes na consciência, o assunto, o senhor está tocando ali, esse assunto. No início você ouvia e você, mas se o senhor vem aí aquela voz, como diz o irmão Max, você está pegando, still small voice, aquela voz pequenininha lá no interior. Opa, esse assunto, não pode ter oração, não pode avançar, volte, conserte, depois venha. E você vai, quando você volta, você não consertou. Aí você começa agora, não é mais comunhão matinal, não é mais vida de oração, é teatro. É teatro agora, irmãos. Ou a gente quer brincar com as coisas de Deus? Deus não vai negociar. Não vai, felizmente, graças a Deus, Ele não vai negociar. Nós podemos continuar fazendo teatro. Teatro no serviço, teatro nisso, teatro na oração. Não vai movimentar nada até que você se arrependa ou o naufrágio venha e aí você vai descer. Vai ficar como um arbusto solitário no deserto. Lá, o povo vai avançar e você vai ficar lá, como um arbusto solitário no deserto, como aqueles restos de ossos secos, aquelas coisas que ficaram, que o povo foi, entrou na terra e alguns ficaram prostrados no deserto. Isso pode acontecer com a mente que não é pura, uma boa consciência diante do Senhor. Aí mesmo, 1 Timóteo, eu já li o 1,5, 3,9, e agora vamos ler o 4,2. Vamos começar do verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, ou seja, colocou ferro em brasas ali na consciência e cauterizou ela. Então você não mais escuta, você não mais ouve o Espírito Santo. E você se torna um potencial para se opor àqueles que andam no Espírito.
Porque você tem o conhecimento, mas a sua consciência não está boa, você não ouve mais o Espírito, e você às vezes se levanta contra aqueles que estão se movendo pelo Espírito, porque você não mais compreende o assunto, porque sua mente está cauterizada. Esse assunto é sério, irmãos. Esse assunto é seríssimo. Às vezes nós conhecemos o assunto, nós agimos muito ali no ato exterior, mas o santo, o santíssimo, nós não podemos entrar. E aí nós só falamos, os nossos assuntos é só exteriores. Então se vem e traz um assunto do Santíssimo, você pode facilmente se opor. Consciente ou inconscientemente. Isso é sério. Quando nós não compreendemos as coisas do Espírito, quando nós não estamos no Espírito e o Espírito está se movendo ao nosso redor, às vezes nós não compreendemos e podemos nos tornar potenciais empecilhos e se levantar contra aqueles que estão se movendo pelo Espírito. Isso é muito sério. O Senhor nos guarde nesses dias de confusão que temos por aí. Hebreus 10, 22. Vamos ver o que é que Hebreus 10, 22 fala a respeito desse assunto. Vamos a partir do 19. Hebreus 10, a partir do verso 19. Amém, irmãos? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, no Santíssimo da presença de Deus, pelo sangue de Jesus. Olha aí o assunto, veio lá do átrio exterior, do altar, onde o Senhor se ofereceu, aquela oferta, o holocausto. Então traz o sangue lá para dentro do santo lugar, depois do Santo dos Santos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Veja que há uma ordem, irmãos. Primeiro passa-se pelo altar de bronze, depois a bacia, e depois o lugar santo, e depois o Santíssimo. Pelo novo e vivo caminho, glória a Deus que Ele nos abriu esse caminho. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aleluia por esse sumo sacerdote. Aproximemo-nos. Mas não é de qualquer maneira. Não podemos ir para o Santíssimo, para o Santo dos Santos de qualquer maneira. Não pode. Não pode, irmãos. Não pode. Aproximemo-nos. Há o convite para todos nós. Aproximemo-nos com sincero coração, consciência pura, mente renovada, no Espírito, pondo a mente no Espírito, a mente de Cristo governando todos os nossos pensamentos e nos guiando no nosso serviço, na nossa comunhão, no amor mútuo, tudo, toda a caminhada nossa aqui, nossa jornada juntos. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Por esse contexto aqui, nós podemos ver que esse assunto não é simples. Nós nos aproximarmos, nós já temos a liberdade. O sumo sacerdote já entrou por nós, abriu-nos um caminho, mas é o processo de transformação. Nosso espírito já foi salvo. Nós estamos no processo de salvação da nossa alma e, por fim, da transformação do nosso corpo. Mas nós estamos num processo. E nós precisamos, aproximemo-nos com sincero coração. O Senhor quer que nos aproximemos com sincero coração diante dEle. Sincero, irmãos. Sincero coração. Precisamos ser treinados nessa sinceridade. Essa sinceridade, um coração aberto com o Senhor. Uma comunhão
límpida, transparente. Nós temos fraqueza, nós precisamos abrir essa fraqueza para Ele. Nós precisamos dizer para Ele que nós temos essas fraquezas, nós temos limitação, e Ele é a nossa capacitação. Ele nos habilita, mas precisamos chegar sinceramente e dizer que nós não podemos. Senhor, tem esse assunto aqui, o Senhor me deu carga, mas eu preciso de unção, eu preciso de graça para caminhar nesse assunto. O Senhor falou comigo, eu não posso. Eu tenho assuntos a serem resolvidos. Chegue diante do sumo sacerdote, irmãos. Nos acheguemos com sincero coração. Deus procura nesses dias esse sincero coração. Para nós entrarmos lá no Santíssimo, precisa haver um sincero coração da nossa parte. A nossa conduta, o nosso ser, o nosso agir precisa ser julgado diante da presença do Senhor, para que a nossa consciência não seja maculada e nós não percamos essa sinceridade. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Eu estou chegando com fraqueza, mas eu sei que Ele é a minha força. Ele me supre, eu não posso perdoar. Eu não posso caminhar junto com meus irmãos. Eu não posso fazer isso, aquilo, o que quer que se nomeie no coração dos irmãos. Seja sincero, irmãos. Nos acheguemos, não com as nossas razões. Nós estamos cheios de razões. Nós precisamos nos chegar com sincero coração, dizendo: Senhor, eu não posso. Esse assunto me impede de caminhar, mas eu quero que o Senhor me ajude. Eu não posso. Mas o sumo sacerdote ofereceu de uma vez por todas a si mesmo, para me capacitar a entrar no Santo dos Santos. Mas esse assunto aqui, o Senhor colocou o dedo, e eu sinto que eu não posso, Senhor, caminhar sem que eu resolva esse assunto contigo. Eu tenho caminhado anos aqui nesse assunto, meses, eu não tenho par de chegar para orar. Eu chego, mas eu estou fazendo teatro ali e eu não consigo. Você não percebe o mover de Deus, você não percebe unção, você orando, o que quer que você faça, porque muitas vezes não há sinceridade de reconhecer fraqueza. Eu me lembro, o irmão Paulo Bonelli uma vez falou: irmão, se tem uma coisa que mais humilha o orgulho do homem, é a graça de Deus. Nós não podemos no assunto, estamos incapacitados, Deus permitiu para humilhar aquela situação. Você está no pó e você não se volta em sincero coração, em plena certeza de fé, que nós temos aquele sumo sacerdote que adentrou o véu e que entrou no Santo dos Santos para me trazer essa capacitação. Eu não posso, mas nele há liberdade, nele há perdão, porque Ele é a pessoa do perdão, nele há reconciliação, há uma aproximação de novo com meu irmão, com a minha irmã, mas somente por Ele, por aquele que adentrou de uma vez por toda, com um único sacrifício. Mas nós não podemos entrar lá. Nosso caminho pode ser barrado entrar no Santo dos Santos, enquanto que eu não resolver meu assunto com meus irmãos. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Não é na sua força, nós não podemos, irmão. Em plena certeza de fé, que eu não posso, mas eu tenho um sacerdote que se compadece das minhas fraquezas. Com plena certeza de fé, que nós seremos aceitos no sacrifício dele. Quando nós chegarmos, ele vai sentir o cheiro nas narinas do Filho amado dele, de um pecador que não pode, mas chega com um sincero coração e uma plena certeza de fé, que pode ser aceito porque o sacrifício foi perfeito, e agora eu posso com ousadia. Mas tem requisitos. As coisas não são de qualquer maneira no reino de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado. O coração, consciência do Espírito, mente, vontade e emoção, purificados de má consciência, e lavado o corpo com água pura.
Guardemos, pois, a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então nós podemos nos achegar, irmãos, mas esse assunto de termos a mente renovada, a consciência pura, sem que ela esteja cauterizada, isso nos permitirá dar saltos de qualidade na nossa vida espiritual. Mas preste atenção onde é que o Senhor colocou o dedo aí no assunto, que o Senhor não está negociando contigo para que você vá adiante. Porque lá no Santíssimo, não pode chegar sem uma consciência pura, sem uma mente renovada. Porque se nós não pensamos como Cristo, como é que nós iremos ter essa experiência profunda de santo lugar, de adentrar o Santíssimo, sem que nós entendamos o que está se passando na nossa alma, sem que haja essa divisão? Então, o papel da palavra é fundamental, precisa ser restaurado em nossas vidas, o lugar da palavra de Deus. Ou nós nos voltamos, ou nós iremos continuar pensando da mesma forma que nós sempre pensamos. Para você atravessar a primeira cortina, para você entrar no lugar santo, você precisa ir na bacia para lavar as suas mãos e você vê a sua condição. Olha aí. Na bacia de bronze. E se nós temos tempo para tanta coisa e não temos tempo para a palavra, é hora de voltarmos, irmãos. É hora de voltarmos, porque somente essa palavra pode separar a alma do espírito, juntas e medula, e discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Então a mente renovada, uma boa consciência, vai entender quando a palavra tocar em você. Na palavra tocar em você, se for para arrependimento, você vai se arrepender logo, você vai consertar. Se é para você ver algo além, o Senhor vai te capacitar a ver, mas a palavra precisa cortar. E se não tiver na nossa vida restaurado o lugar da palavra de Deus, o nosso progresso vai ser muito pouco. E naquele dia, quando ele se apresentar, nós podemos nos apresentar diante dele de mãos vazias. Nós só teremos azeite na lâmpada e não nas vasilhas. De novo eu vou falar, a ambiência do Santíssimo quer vir para o lugar santo da nossa alma e controlar toda a nossa alma. Aí sim o processo de salvação da nossa alma. O Espírito vai dizer, agora você vai seguir o Cordeiro nesse assunto aqui. Você entende, porque sua mente é renovada e você compreende o que vem pelo Espírito na sua consciência. E você se rende e você vai caminhando. E você vai negando-se a si mesmo dia após dia. E a experiência de santo lugar e de santo dos santos vai sendo uma constante na sua vida. Porque aquela ambiência que está lá dentro vai vir. Ou seja, o azeite vai sair da lâmpada e vai encher as suas botijas, vai encher a sua alma. E quando o Senhor se apresentar, você vai estar com azeite na lâmpada e também na botija. Mas que o Senhor nos ajude, irmãos. Se nós não nos permitirmos que o Senhor nos ensine esse assunto de quebrantamento, de negar nós mesmos. Nós temos muito conhecimento nessa área, nós lemos bastante, muitos irmãos aqui leu. Mas, irmãos, aquilo agora precisa ser vivenciado no nosso espírito. Nós precisamos ser ensinados pelo Espírito nesse assunto, para que não venhamos estar com todo o conhecimento, mas na resistência. Nós não permitimos que esse assunto, ele, de fato, seja como ele é. Porque nós precisamos ter uma mente renovada para compreender. E nós precisamos ter uma consciência pura para receber as impressões claras do Espírito no caminho em que nós estamos caminhando, para não continuarmos naquilo que é desagradável ao Senhor e que nos impede de ter aquela experiência de santo dos santos. Obrigado, Senhor, pela graça do Senhor nessa manhã, que no meio das nossas fraquezas,
O Senhor supre força, Senhor. O Senhor concede graça e unção. Esse assunto colocamos diante do Senhor. O Senhor que sonda e conhece os nossos corações, sabe a condição de cada um de nós aqui presente. Nos ajude a nos achegarmos com um sincero coração, Senhor, em certeza de fé e tendo a nossa consciência purificada, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nós precisamos de ajuda. Nos leve a Ti mesmo. Ajuda a cada um de nós a considerar ainda esse assunto diante do Senhor, para que possamos avançar, Senhor. Nós precisamos de Ti. Continua ainda nesse dia nos conduzindo nessa mesma graça, para estarmos meditando sobre esse assunto. Nós precisamos de ajuda do Senhor, para que onde nós precisamos de nos arrepender, nos voltarmos ao Senhor, para que nós venhamos ter a nossa consciência purificada e a nossa mente renovada, para termos essa experiência de Santo dos Santos, Senhor, do Santíssimo Lugar, possamos ter comunhão íntima com o Senhor e avançarmos, Senhor, e sermos instrumentos úteis nas mãos do Senhor, com toda a liberdade, Senhor. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse tempo, Senhor.